Bom dia aos irmãos, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estava tão tranquilo em casa, sossegado. Quando a gente chega aqui na igreja, o coração da gente parece que vai sair pela boca. Mas isso a gente reconhece o quão grande Deus é, enquanto nós somos pequenos na presença dEle. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, e quando nós nos prostramos e nos colocamos diante do Senhor, a gente vê o tamanho dEle, a grandeza dEle, e como nós não somos nada sem Ele, sem a misericórdia dEle. Deus é poderoso, maravilhoso. Interessante que na hora do louvor, quando a irmã começou a louvar aquele irmão, que não há doença, não há culpa, não há ferrolhos, não há portas que possam ficar diante do Senhor. É o Senhor transmitindo a mensagem de quão grande Ele é para a igreja. Tome posse daquilo que o Senhor falou em meio aos louvores. O Senhor está mostrando a nós a grandeza dEle, o poder dEle, que não há doença que Ele não possa curar. Não há portas que não possam cair diante da presença do Senhor. Basta nós cremos, basta nós usar uma arma poderosa que nós temos em nossas mãos, que é a oração, que nós vamos falar aqui nessa manhã. Então o Senhor já falou em meio aos louvores. Ele falou, se vocês crerem em mim, não há tempestade que eu não possa acalmar. E quem não passa por tempestade? Quem na vida nunca passou por alguns obstáculos? Todos nós passamos. Às vezes o tempo está bom, está bonito, como o dia de hoje, um sol maravilhoso, mas de repente aparece uma tempestade, ela vem do nada. Mas o Senhor fala que se a gente confiar nele, não há tempestade que ele não possa acalmar. A palavra fala que aqueles homens saíram, né? O Senhor fala, atravessa o mar, vou encontrar com vocês lá da outra ponta. E diz que no meio do mar se levantou uma grande tempestade ao meio dos discípulos. Mas a palavra fala que o Senhor apareceu e o Senhor acalmou aquela tempestade. Então o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor conhece a cada um de nós. Não sei qual é o momento que você tem vivido, porque a vida são momentos. Existem momentos que nós estamos felizes, existem momentos que nós estamos abatidos. A vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, haverá momentos bons e momentos ruins. Mas que nesses momentos bons e ruins, você jamais esqueça do Senhor. Porque Ele é Deus em todas as situações. Ele é Deus no momento bom e Ele é Deus no momentos ruins. Ainda mais nos ruins. Ele vem e acalma a tempestade. E nos momentos bons que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer do Deus que nos colocou nesses momentos bons. É Ele que faz isso em nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Então não sei qual é a sua tempestade, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez você está vivendo em momento de primavera, está tudo bonito, as flores estão floridas, né? O sol está brilhando, maravilhoso. Está chegando o verão, olha o verão, um sol maravilhoso. Mas vai chegar momentos que vem o inverno é frio, é doído. Mas se você estiver revestido do Senhor, o inverno vai passar. O inverno passa, irmãos. Não é mal que dure para sempre. Se você se apegar ao Senhor em oração, em fé, em busca, o inverno passa. Amém? Queria estar falando para os irmãos abrir lá em Filipenses 4:6, que é o versículo tema. Glória a Deus. Quero ser bem breve para os irmãos. Deus é bom, o friozinho na barriga está passando. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Eu acho tão difícil pregar com um tema, mas o Senhor é bom. Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que somente sou um vaso de barro nas mãos do Senhor. E eu sei que essa igreja aqui está cheio de vasos. Mas prove ao Senhor me escolher nessa manhã para falar do nome dEle. E se fosse para falar de mim seria difícil, mas como é para falar de um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que é o Deus altíssimo, que Ele é o alfa, o ômega, é fácil, irmãos. Falar de Deus é fácil porque Ele é maravilhoso, o seu amor é grande, é fácil falar do nosso Deus, amém? Filipenses 4:6 vai falar assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração, súplica com ações de graça. Glória a Deus. Eu anotei aqui que fala assim: a oração é um ato de comunicação com Deus, no qual nos expressamos os sentimentos de gratidão, arrependimento e pedido de ajuda e orientação.
Esse capítulo de Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso lá em Roma. E Paulo, e no ano foi do ano de 61, 63 antes de Cristo, depois de Cristo. E ele escreve para a igreja de Filipe, encorajando-os a se manter a fé e a confiança em Deus. O cristão, na sua caminhada, na sua vida, ele jamais pode perder a fé e a confiança em Deus. É o que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Não andeis ansiosos, não fiqueis aflitos, mas confie em Deus. Permaneça nele em oração e súplica. Aleluias. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. A gratidão a Deus é essencial. Nós temos que ter um coração grato a Deus. Isso é essencial nas nossas vidas. A confiança na soberania de Deus é importante. Nós devemos confiar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas em nossas vidas, em qualquer situação que nós estamos vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Devemos nos aproximar de Deus com humildade. Nós temos que ter um coração humilde a nos aproximar do Senhor. Lá em Lucas 19, Lucas 18, 9, vai falar assim sobre Jesus vai falar sobre uma parábola. Está lá em Lucas 18, 19. Vai falar sobre a palavra do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava por si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, em pé, longe, nem mesmo ousava se levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós formos orar e pedir algo ao Senhor, nós devemos reconhecer o quanto nós somos falhos e pecadores. Não interessa o quanto você faz na casa do Senhor, o quanto você busca Ele, o quanto você se entrega para Ele, nós sempre seremos gratos ao Senhor pela sua misericórdia e graça. A Bíblia nos considera como trapo de imundícia. Nós somos falhos e pecadores. Quando nós buscamos ao Senhor, nos prostramos diante dele, nós devemos reconhecer a nossa pequenez. Como somos falhos, que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor? O que seriam as nossas orações? Será que as nossas orações seriam atendidas por aquilo que nós somos e fazemos? Não, irmãos. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos aqui. E nós devemos, quando nos prostrarmos diante do Senhor em oração, termos um coração humilde e buscar o Senhor, reconhecemos o quanto somos falhos. Amém? Eu queria falar sobre uma oração poderosa, interessante, que buscando a palavra do Senhor, eu falei: meu Deus, mas tanta gente prega de uma maneira, pega um texto e destrincha um texto, fala maravilhosamente, e eu só consigo falar assim. O Senhor fala assim: eu uso você da maneira que eu quero. Continue desse jeito. E eu vou falar desse jeito, irmãos, porque Deus é bom, misericordioso e fiel. Ele olhou até para nesse momento veio até um exemplo da minha mãe. Ele falou: olha para as palmas da sua mão, quantos dedos desses? Existem 5, são todos eles iguais? Não. Cada um tem o seu lugarzinho aqui na igreja. Cada um é usado de uma maneira diferente. Não se preocupe se o irmão ora melhor que você. Não se preocupe se o irmão prega mais que você. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte. Você tem o seu lugarzinho especial na casa do Senhor. Mas faça aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. E eu ali temeroso, ali na sala, eu falei: amém, Senhor, eu vou fazer da minha maneira, do jeito que o Senhor colocar no meu coração. E esse tema fala sobre orações poderosas, e eu queria falar algo que está lá em Josué 10.
do versículo 12. Josué 10, o versículo 12, sobre uma oração poderosa. Interessante que o Senhor colocou ali no meu coração, me lembrou nesse momento. Vai falar de quando Josué, ele orou e fez o sol parar, através da sua oração. É interessante que a cidade de Gibeão seria, alguns reis amorreus se juntaram para destruir a cidade de Gibeão. E os homens de Gibeão ficaram sabendo disso. E correram atrás de Josué: olha, nós seremos invadidos, a cidade de Gibeão será invadida pelos reis amorreus. E nós pedimos sua ajuda, vem nos ajudar. E disse que Josué foi ajudar, foi guerrear naquela cidade de Gibeão, para que aquela cidade não fosse destruída. E a palavra fala que o Senhor fala a Josué: olha, eu vou entregar esse exército nas suas mãos, cada um deles eu vou entregarei nas suas mãos. E disse que começou aquela grande batalha, e disse que o Senhor, ele fez chover, ele fez acontecer uma chuva de pedra. Disse que ele matou milhares de homens, e com essa chuva de pedra ele matou muito mais do que o exército de Josué em espada, a palavra nos fala. E diz que aqueles homens começaram a fugir, e o Senhor tinha prometido a Josué que ele entregaria aquele exército nas mãos de Josué. E lá no capítulo 10, no versículo 12, vai nos falar assim: então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol se detém em Gibeão, e a lua no vale de Aijolon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Através da sua oração, Deus é capaz de parar até o sol. É por isso que o inimigo não quer que você abra a boca para orar. É por isso que quantas vezes nós nos prostramos para orar, vem aquele desânimo, vem aquela preguiça. O inimigo vem soprar em nossas mentes: você não é digno de se colocar de joelho e clamar ao Senhor. Você é pecador. Você não é justo. Realmente nós não somos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É por isso que todas as vezes, quando nós nos prostramos, Ele não quer que você ore. Ele não quer que você busque ao Senhor, porque Deus é capaz de parar o sol por você. Ele fez assim com Josué, Ele pode fazer isso conosco. Aqui Ele nos mostra o poder dEle, Ele nos mostra o que Ele é capaz de fazer para um escolhido dEle. Você é escolhido do Senhor. Eu não vejo nenhuma diferença entre você e Josué, você faz parte do Senhor. Josué era filho de Israel, mas nós somos filhos adotivos por Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. O Senhor nos resgatou, irmãos. Você faz parte desse reino. Você consegue imaginar o poder da sua oração? Você consegue imaginar aquilo que você pode fazer quando você orar ao Senhor com seu coração humilde e buscar a Ele, buscar a face dEle, o que Ele pode fazer na sua vida? Então, por que nós tememos? Por que nós ficamos ansiosos e preocupados com todas as coisas que vêm nos abalar? Por que quando vem aquela tempestade, aquele problema, aquela dificuldade, a gente ficamos desencorajados? Nós ficamos quietos e abatidos e não buscamos ao Senhor? As nossas lutas, as nossas buscas, ela tem que ser conhecida diante do Pai. O Senhor quer que você busque a Ele, o Senhor quer que você fale para Ele aquilo que você deseja. Quando Jesus passou perto daquele cego de Jericó, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que os homens ali trouxeram o cego até Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Parece que Jesus é um brincalhão, né? Se o homem era cego, Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus quer ouvir da sua boca. O que você quer dele? O que você precisa dele? E o meio de nos comunicarmos a Deus, a Cristo, é em meio da oração.
Não devemos parar de orar. Não devemos parar de buscar a presença do Senhor em oração. Ah, mas do jeito que você está falando, irmão, você deve ser o homem da oração. Não sou, irmãos. Talvez seja por isso mesmo que o Senhor tem me usando aqui para falar da palavra dele. Porque a primeira palavra vem para aquele que ministra, para depois chegar até a igreja. Preciso buscar mais ao Senhor. Preciso orar mais ao Senhor. E se Deus levantou essa campanha de ministração, de oração, teu poder, é porque nós precisamos orar mais. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa buscar mais ao Senhor. Quando a irmã ministrou domingo passado aqui, ela falou que até mesmo Jesus orou, Jesus orava. Se o próprio Jesus buscava o Pai em oração, quem dera nós, irmãos, meros mortais. Um crente sem oração não é nada. Um crente sem oração, ele vira um alvo fácil para o inimigo. Mas quando você busca o Senhor, quando você se enche da presença dele, o inimigo ora, olha para você e fala: puxa, isso aí vai ser meio difícil. Sabe por quê? O joelho dele é calejado. Eu não estou falando para você orar, irmão, 2 horas por dia, 1 hora por dia. Não, irmãos. Mas nós precisamos buscar o Senhor. A correria do dia a dia, a correria da vida, ela vem nos cegar, para que nós não busquemos ao Senhor. Essa é uma arma que o crente tem nas suas mãos e o inimigo sabe que é uma arma poderosa. É por isso que vem esse cansaço, é por isso que nós muitas vezes, a distração do dia a dia faz a gente não buscar o Senhor, porque é uma arma poderosa no meio espiritual. Há coisas nessa vida que nós só vencemos com oração e jejum, irmãos. Algumas batalhas elas só serão vencidas por meio de oração. Se você tem passado por uma batalha difícil, que você não está conseguindo com as suas forças, busque ao Senhor, ore ao Senhor, porque Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor. Essa é uma grande estratégia do mundo espiritual maligno, é que o crente fique de boca fechada. Sabe aquela criancinha, uma criança recém-nascida, ela começa a chorar e berrar. Sabe por quê? Porque ela está com fome. E a mãe vem, faz a mamadeira, dá a mamadeira para aquele nenenzinho mamar e ele se acalma. Isso tem que ser igual ao crente, é buscar o Senhor incansavelmente, buscar ao Senhor em oração. É o que o Senhor tem falado para nós aqui essa manhã. É para mim e para você. Devemos orar mais. A campanha de oração que tem aqui na igreja, ela tinha que estar cheia que nem um culto. Infelizmente não acontece isso. Por causa de mim e por causa de você. Às vezes nós chegamos cansados do trabalho, a semana foi difícil, e aquele momento de oração que era para a gente estar lá guerreando, eu vou ficar em casa. Quantas vezes eu fiz isso? Mas existem pessoas que estão aqui, toda semana, todos os dias, orando. A oração é o pilar da igreja. Uma igreja sem oração, ela não é nada. A igreja ela pode ter um louvor magnífico, a igreja pode ter ministrantes da palavra abençoados, mas se a igreja não tiver oração, o seu alicerce é fraco. E você faz parte desse alicerce. Você é um tijolinho desse alicerce. Uma igreja forte na presença do Senhor é uma igreja que ora. Uma igreja forte na presença do Senhor é uma igreja que busca incansavelmente a presença do Senhor. Quer ver mais milagres na igreja? Quer ver cura na igreja? Busque mais, ore mais, para que o Senhor faça. Não espere só do pastor, não espere só do irmãozinho que cuida da parte de oração. Isso é um dever de cada cristão. Orar na presença do Senhor. Buscar incansavelmente a presença dEle. Nós queremos ver maravilhas na igreja, mas nós não oramos para isso. Quando nós clamamos ao Senhor, buscamos o Senhor, Ele olha lá do céu e fala: eu não vou resistir, eles estão me chamando. Eles estão me adorando.
Eles estão orando, eles estão buscando a minha presença, e o Senhor vem e Ele faz. Irmãos, essas palavras não tinha preparado nada. É o Senhor que está falando conosco. O Senhor está falando conosco. Está falando comigo e com você. Precisamos buscar mais a presença do Senhor. É maravilhoso adorar o Senhor nos louvores. É maravilhoso ouvir uma palavra abençoada. Quando vem o irmão Donizete aqui ministra. Quando vem o André, Stefano, pessoas que oram. O pastor João, o presbítero Henrique, a Rafinha. É maravilhoso. Cláudio, homens de Deus que ministram a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas é mais importante que isso. É buscar o Senhor em oração. Aleluia. Deus é maravilhoso e fiel. Jeremias 29:12 vai falar assim: então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, como me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós rasgamos o coração a Deus, Ele nos ouve. Nós precisamos aprender a rasgar o coração para o Senhor. Muitas vezes nós rasgamos o nosso coração para algum amigo, para alguma pessoa, rasgamos nossos corações, sabe aonde? No status do Zap. Nós colocamos lá: oh, meu dia está triste, não aguentei, aconteceu isso comigo. Vamos lá no Facebook: oh, que nuvem terrível, que dia terrível. Mas esquecemos de rasgar o coração, sabe para quem? Para o Senhor. Não dê armas para o inimigo. É isso que o inimigo quer. As pessoas lá fora querem ver você triste. As pessoas lá fora querem ver você chorando. Se tiver que chorar, se tiver que rasgar o seu coração, rasga o seu coração de joelho para o Senhor. É Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai mudar a situação da sua vida. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Não estou legal hoje não. Vou lá no status do Face, põe um bonequinho. Tá terrível o dia hoje. E daí, irmãos? Quem vai poder resolver a sua vida? As pessoas olham e vão falar: tá o crentinho lá. Tá triste hoje, tadinho. É isso que as pessoas querem. É isso que a sociedade hoje em dia quer. Mas quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, preocupado, quando a tempestade bater na porta da sua casa, busque o Senhor em oração. É Ele que pode acalmar o vento. É Ele que pode acalmar o mar. É Ele que pode fazer o sol parar. É Ele que pode falar para a lua: acalma só um pouquinho, lua. Existe uma guerra lá que eu preciso que o meu povo vença. Espera só um pouquinho, porque eu estou no comando. Eu estou no comando. Esse é o tamanho do seu Deus. Conseguiu pegar o tamanho do seu Deus aí, irmãos? Está vendo o que o seu Deus pode fazer para a sua vida quando você ora, quando você busca Ele? Você não é diferente de Josué. Você é um guerreiro no exército do Senhor. Só basta você se colocar na posição igual Josué estava, na presença do Senhor, e falar: olha, Senhor, o Senhor prometeu que entregaria esse povo na minha mão, mas a noite está chegando. Então eu peço que o Senhor faça que o sol pare, que a lua dê um tempinho para chegar. E assim se fez. O sol parou. Enquanto um caiu até o último homem, a lua não veio ao seu lugar. E o dia não se escureceu. Então tome posse. Ore, busque ao Senhor. Porque é Ele que faz em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Em Mateus 21 vai falar assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até que este monte disser: erga-te e precipite do mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração e crendo, recebereis. Precisamos crer naquilo que Deus pode fazer para as nossas vidas. Não basta só orar por orar. Não, eu vou orar para do que se o irmão, eu vou falar com o irmão: eu estou passando por uma luta, estou passando por uma tempestade, o irmão vai falar para mim, chegar no Donizete: pastor Donizete, está difícil. Estou passando por uma luta, estou passando por uma tempestade, e eu sei que o Donizete vai perguntar: já orou, irmão? Então eu vou orar. E vou lá: Pai, graças te dou, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Amém. Oração de 5 minutos. Oração de uma mensaginha de zap. Vai e quer que o Senhor responda rápido. Não é simples. É quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração.
com fé naquilo que Ele pode fazer. E o Senhor vai responder as nossas preces. Amém? Glória a Deus. Diga não que eu estou tremendo aqui, irmão. Toma um copo d'água. Queria compartilhar com os irmãos também. Vou esticar aqui para não atrasar. Uma oração poderosa, uma oração interessante que eu vejo na palavra do Senhor e o Senhor colocou no meu coração. Está lá em 2 Reis. Se os irmãos quiserem pegar. Vai falar sobre a oração de Ezequias. Eu falando antes de ler essa passagem, eu lembro de algo, uma vez eu vim aqui, esse irmão ele já falou, eu queria falar, queria honrar esse irmão. E eu estava trabalhando e era um dia de oração e eu estava com uma dor insuportável de cabeça. Eu não podia encostar a mão na cabeça que doía. A ponta do cabelo fazia doer minha cabeça. E era um dia de oração, acho que era uma terça-feira, eu acho que eram as orações, e eu sentei no banquinho lá atrás, era o banco de madeira ainda, e esse irmão passou do meu lado, eu falei assim, irmão, ora pra mim que, nossa, eu tô com uma dor de cabeça terrível, mas tá doendo demais. Aí o irmão veio, passou, colocou a mão na minha cabeça, e fez uma oração simples, uma oração aí de rapidinho, Senhor, abençoa a vida do irmão, cura essa dor de cabeça. Faz algo acontecer na vida do irmão. Só estou enfatizando, não lembro das palavras. Mas foi instantaneamente, irmãos. Aquela dor saiu da minha cabeça. Interessante que quando ele arrancou a mão da minha cabeça, eu comecei a bater na minha cabeça. Falei, meu Deus, que isso? A dor foi embora. É o poder da oração, que nós usamos a presença do Senhor. Ele faz. Ele faz. Nós temos um poder grande em nossas mãos. Só que muitas vezes nós não usamos. Nós deixamos de usar. Esse irmão está aqui hoje. Ele sabe que eu amo muito ele. Ele é um homem de Deus, é um homem de oração. Glória a Deus. 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, vai falar: E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, servido de te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentareis aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, e a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Foi uma oração respondida instantaneamente. Deus olhou para o coração daquele homem, para o rei Ezequias, e viu o quanto ele estava se humilhando, o quanto o coração dele estava cheio do Senhor. E o Senhor fala para o profeta: volta lá, vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. É esse tipo de oração que nós devemos fazer ao Senhor. Uma oração verdadeira, uma oração simples, mas uma oração que busca e toca o coração de Deus. É esse tipo de oração que o cristão precisa fazer na sua vida. É rasgar mesmo com o coração: Senhor, olha, Senhor, está difícil, não estou aguentando, me dá força, me fortalece, me dá armas para poder lutar essa guerra. Quando o Senhor olhar para o seu coração e ver o quanto você está sendo sincero, Ele vai fazer, irmãos, eu creio nisso. Até os nossos pecados nós devemos confessar a Deus. A palavra fala que pecados confessados são pecados perdoados. Está difícil vencer um pecado, irmão? Rasga o coração para Deus. Fala para Ele.
Senhor, eu não estou aguentando, eu não consigo vencer isso. Me dá força, me dá graça para vencer isso. Seja sincero com Deus. Nós muitas vezes queremos nos esconder de Deus. Você acha que Deus não sabe o quanto você é fraco naquele pecado? Você acha que Deus não sabe o quanto aquele pecado nos derruba? Ele sabe, irmãos. A palavra fala que lá no jardim do Éden, Deus sempre vinha conversar com Adão. E quando Adão comeu, a maçã, comeu do fruto proibido, diz que as escamas dos olhos de Adão, ele caiu, ele viu que ele estava nu. E disse que Adão e Eva, eles fizeram ali, eles cozeram folhas de figo, não lembro se é essa folha, mas eles se vestiram. E a palavra fala que na aurora do dia, no raio do dia, Deus vinha para conversar com Adão. E na hora marcada, e na data marcada, mesmo Deus sabendo que Adão tinha pecado, ele veio para conversar com Adão. Quem se escondeu de Deus foi Adão. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Adão com vergonha do seu pecado, Adão com vergonha das suas falhas, ele se escondeu de Deus. Mas a palavra fala que Deus, ele voltou ao mesmo lugar. E ele sabia que Adão tinha pecado. Não importa o que você fez, Deus te ama. Busque Ele. Confesse a Ele seus erros, confesse a Ele suas falhas. Ele está lá esperando você no mesmo lugar, na hora marcada. Porque Ele te ama. Ele só quer que você confesse a Ele. E Ele vai dar graça para você vencer. Amém? Deus é bom, misericordioso e fiel. Lá em Hebreus 4,16 vai falar assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Precisamos ter confiança naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Confie no Senhor. Ele sabe da tua pequenez. O sangue na cruz do Calvário foi por você. Nunca se esqueça disso. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Se você acordou hoje, é uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Se você se levantou da cama hoje, é uma oportunidade do Senhor Jesus em nossa vida, da gente fazer tudo diferente. Se existe algo errado na sua vida, se existe alguma coisa que você tem caído, se existe alguma coisa que você não tem feito bem na presença do Senhor, hoje é a oportunidade de você vencer esse pecado. Hoje é a oportunidade de você fazer diferença na sua vida. Não espere amanhã, é hoje, porque amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então faça hoje. Aproveite o dia de hoje. É hoje, a oportunidade é hoje, não é para amanhã. É hoje. Se tiver algum pecado para ser confessado na presença do Senhor, confesse hoje. Se há perdão para que você perdoe alguém ainda, faça hoje. É hoje, irmãos. O cristão tem que viver o hoje. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus, não a nós. Então, se você se levantou da sua cama hoje, faça diferença. Faça diferente. Aleluias. Glória a Deus. Eu não vou nem ler para não esticar muito. Eu só queria falar para os irmãos de uma oração que é feita em comunhão. A palavra lá em Atos dos Apóstolos vai falar que Pedro, ele foi preso. Pedro tinha sido preso. E Pedro estava lá. E Pedro estava na prisão. Mas diz que a igreja do Senhor, ela se reuniu e orou. E a palavra fala que quando a igreja estava orando, as cadeias se caíram, os grilhões caíram de Pedro. E Pedro foi salvo da prisão. Olha o poder da oração em grupo. Olha o poder da oração em unidade. Glória a Deus.
Mateus 18, 19 vai nos falar assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, porque está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha a importância da oração na igreja. Olha como você é importante na igreja fazer parte da oração. A palavra lá em Atos fala que Pedro estava preso, numa prisão toda poderosa, todo fechado por guardas, por homens super armados, preso, porque Pedro era considerado perigoso para eles naquela época. Mas a palavra fala que a igreja se reuniu. Não precisou mandar um exército não, irmãos. Foi somente um anjo do Senhor. Acorda aí, Pedro, levanta. Nossa, o que está acontecendo? Levanta. Tem um povo que está lá orando. Tem um povo que está de joelho. Tem um povo que está buscando o Senhor para a sua liberdade. Estou aqui para fazer isso. E a palavra fala que aquele anjo pegou Pedro e levou até a porta da prisão. E falou assim: vai embora, você está salvo, você está livre. É o poder da oração. É o poder da oração da igreja. É o poder da oração em unidade. Você é forte sozinho orando. Você é muito mais forte quando você está unido com a igreja, orando. Em um só propósito, em uma só busca. Quando tiver um tempinho, irmãos, quando tiver a oportunidade, faça parte da oração. Isso é para mim também, porque eu sei que o irmão vai falar: você não vem, né? Você falou lá, você não vem, né? Eu sei que ele vai puxar minha orelha depois, mas eu sei disso, Deus está falando comigo. Faça parte desse alicerce. Vamos blindar as nossas barreiras. Vamos fazer um muro fortalecido, porque quando o inimigo vir, eu falei: tá difícil. Marvar esse muro de oração tá difícil. Tem ouriço, tem cerca elétrica, tem tudo ali, não vou conseguir atravessar. É uma igreja blindada em oração. Aleluias, Deus é bom e fiel. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui, que a minha esposa já está olhando para mim ali, ó. Termina. Termina, já deu tempo. Glória a Deus. Só queria, eu vou ler, é meio compridinho, mas vou ler rápido. Queria falar sobre a oração de Ana. Ana, ela estava vivendo uma situação igual a desse texto, que é o tema. Lá em 1 Samuel 1:9 vai falar assim, eu vou ler rapidinho. Eu sei que às vezes eu leio meio enrolado aqui, mas vai. É que tem crente que é teimoso, não precisa usar óculos, mas fica insistindo, né? Aí tá chegando a hora que não vai ter jeito, vou ter que colocar ele mesmo. Mas amém, glória a Deus. Eu tô casado, mas não tem problema, né? Quase 30 anos casado, não tem jeito de mandar embora agora, né, o presbítero? Vai ter que... Mas não é que o óculos às vezes é difícil acostumar, porque quem usa óculos sabe disso, o óculos fica embaçando, né? É difícil, é um costume, eu preciso usar óculos, não tem jeito. 1 Samuel 1:9 vai falar assim: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou nessa ocasião, e o sacerdote ali estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, e chorou muito, e fez o segundo voto, e ao Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios, e como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E Eli respondeu: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizesse. E ela disse: que a tua serva encontra graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência o deixou de ser triste. A palavra fala aqui que Ana era uma mulher amargurada porque ela não engravidava, né? Existia outra esposa, Eucana, né? Isso, Eucana, do seu marido Escana. Penina, já era mãe, e disse que essa mulher afrontava ela.
E Ana queria um filho. E sempre ela ia na porta do templo e orava e buscava o Senhor. E essa angústia que ela tinha no coração afligia ela, porque ela queria engravidar e não conseguia, e orava ao Senhor. Mas quando ela orava incessantemente. E a palavra fala que o Senhor concedeu a essa mulher um filho, que foi o profeta Samuel. Que nós vemos seu coração de Ana. Que nós possamos buscar a nossa bênção em oração. Que nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus. O Senhor tem o prazer de nos abençoar. Aquele que é pai, aquela que é mãe, tem um filho, sabe o quanto é maravilhoso você poder dar algo para o seu filho. Imagina o coração de Deus, quando Ele olha para você e a sua oração está de acordo com o coração dele. É algo que eu precisava falar. A nossa oração tem que estar de acordo com o coração de Deus, com a vontade de Deus, para que se cumpra. E é difícil, às vezes a gente enfrentamos afrontas na vida, é difícil. Eu vou contar algo, eu estou encerrando aqui, irmãos. O que aconteceu? A minha esposa trabalha com flor e a gente foi vender flor na porta do cemitério, que é o dia de finados. E a gente é um microempreendedor, estão começando agora, está devagar. E tem um carro, as flores é levado no meu carro, um Fox. Então quem conhece o carro Fox, o porta-mala é maravilhoso, é grande. Cabe lá 4 florzinhas, tem que fazer umas 10 viagens. E a gente sabe que existe uma concorrente nossa lá de vendas. Mas a gente tem no coração que o sol é para todos, a chuva é para todos. E a gente sempre pensa que ela venda o dela e que a gente venda o nosso. E deu aí lá, de madrugada, nós fomos montar a nossa barraquinha. Quando chegou lá, a mulher de van, climatizada, as flores todas maravilhosas, bonitas, e eu no meu Fox, fazendo 3, 4, 5 viagens, até montar a barraca. E quando chegou a barraca dessa moça, ela já estava montada, com as flores bonitas, maravilosas. Deus abençoe a vida dela. E nós montando nossa barraquinha, humildemente, e falou, amém. O sol é para todo mundo, que ela venda o dela, e nós vendemos o nosso. E quando começou a chegar o momento da venda, a abençoada, com as flores bonitas, maravilhosas, ela colocou um preço lá embaixo. E o nosso preço não estava caro, mas era um preço justo daquilo que nós pagamos, era um lucro mínimo. Aí eu olhei para a Denise e falei, meu Deus do céu, só misericórdia do Senhor hoje. A gente cheio de flor para vender, e a mulher também cheia de flor, toda bonita, toda enfeitada, com preço lá embaixo. Eu falei assim, como que essa mulher está tendo lucro? Ela está pagando para trabalhar, não é possível. Mas amém. E começou-se as vendas. E começou a rolar o dia, aquela mulher vendendo as flores dela, e a gente vendendo. Só que existe um porém, irmãos. Aquela mulher começou a nos afrontar, ela vendia as flores dela, olhava para nós e dava risada. Porque a turma vinha na nossa banca, olhava, quanto que é? É tanto. Aí vai na outra, quanto que é? Era o preço lá embaixo. Talvez as pessoas falavam, imagina, que cara tá maluco, tá vendendo esse valor. Mas não é, irmão, Deus sabe o valor que nós pagamos e o valor que nós estávamos vendendo. Nós não queríamos lesar ninguém. Era um lucro que estava viável a gente pedir. E quando ela olhava, cada venda dela era uma risada. Cada venda dela era uma risada. E eu falei, meu Deus, comecei a ficar nervoso. Não é possível, Senhor. Essa mulher nos afrontando. E confesso que eu estava num momento não tão bom em oração, Senhor. E algo falava para si, vai orar. Eu quieto, falando, não vou ficar quieto, não vou. E aquela mulher toda hora olhava. Daí uma vez eu falei assim, Denise, se aquela mulher vir que pedir pra gente trocar dinheiro pra ela vai escutar. Eu falei, puxa vida, você tá aí nos desafiando, tá aí dando risada. Você quer que a gente troque dinheiro pra você ainda? E a Denise, calma, fica sossegado. E eu no meu coração, algo falava pra mim, vai orar, vai orar. E eu não resisti, irmão, tava um calor de rachar. O meu carro tava no sol. Eu falei assim, eu vou orar, Senhor. Eu entrei dentro do meu carro, parecia um forno. Fechei a porta do carro e fiquei lá quieto, cabeça baixa. E comecei a orar, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus. Não deixe essa mulher nos afrontar dessa maneira. O Senhor sabe da maneira que nós estamos aqui trabalhando. O Senhor sabe que nós não estamos lesando ninguém. É um valor justo que nós estamos pedindo, Senhor. Mas olhe por nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Para encerrar a história e para acabar, para encerrar essa pregação, ela sempre, quando ela vinha vender,
Dava 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ela vendia tudo indo embora e dava risada da gente. Nesse dia, ela ficou até 5 horas da tarde e não vendeu todas as flores. Ela teve que levar algumas flores embora. Eu também, nós perdemos alguns vasos de flores, mas Deus nos honrou. Porque quando a gente compra nossas flores, a gente compra assim, tendo uma previsão de vender, porque se não vender tem que pagar. Mas Deus ouviu minha oração. Eu não desejei o mal daquela mulher. Eu falei, Senhor, que ela venda e que nós podemos vender também. Que ela seja abençoada e que nós venha a ser abençoados também. E o Senhor nos honrou, o Senhor nos abençoou. É o poder da oração. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Confia nele. E Mateus fala assim, Mateus 7,7 fala assim, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe o inimigo cerrar os seus lábios. Se está difícil, irmão, chegue na sua casa, dobre o joelho, busque ao Senhor. Ele vai responder a sua oração. Quando a nossa oração é sincera, quando a nossa oração é pura e chega ao coração de Deus, e é de acordo com a vontade dEle, acontece, irmãos. O Pai Nosso fala, na oração do Pai Nosso, nos fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o seu desejo, se a sua oração estiver de acordo com a vontade do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu preciso falar também, se algo está no seu coração, uma oração que você busca ao Senhor, não estiver de acordo com o desejo do Senhor, não vai acontecer, irmãos. Porque é oração que Deus às vezes não responde. Não faz acontecer. Porque não está de acordo com a vontade dEle. Imagina se eu chegasse e falasse para o Senhor, Senhor, desce fogo do céu, consome a flor daquela mulher, manda ela embora. Você acha que Deus ia ouvir a minha oração? Eu não ia, irmãos. Eu não ia. Vontade não faltou, irmãos. Faz aquela flor murchar, Senhor. Olha o sol que está. Não. Senhor, que ela venda tudo e que eu venda tudo também. Todo mundo vai embora feliz. E eu tenho certeza que ela teve o lucro dela e a gente teve o lucro nosso. Porque Deus gosta de sinceridade de coração. Deus não quer que você fique calado, mas que você busque Ele. A oração é um poderoso instrumento de comunicação entre homem e Deus. Independente da maneira que você esteja, seja angustiado, atribulado, ou independente da situação que você esteja vivendo, momentaneamente, seja ela boa ou ruim, nunca deixe de orar com fé e nunca duvidando, porque Deus é misericordioso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou imaginamos. Eu encerro aqui o que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu quero que você saia daqui sabendo que você é uma arma poderosa nas mãos do Senhor quando você ora. Independente do seu cargo na igreja, independente do seu ministério na igreja, independente daquilo que você é, isso para Deus nada importa. O que importa para o Senhor é quando você busca Ele de coração puro, de coração humilde. E quando você rasga o coração para Ele, Ele tem o prazer de atender a sua oração. Amém? Que Deus continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue falando na sua vida e que você seja uma arma poderosa na mão do Senhor. Que você seja uma bomba nuclear para destruir as barreiras do inimigo na mão do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.